Oi! Estamos aqui, mais uma aula de biologia, professora Tabita, prof. Tatá, juntamente aqui com vocês. E aí a gente vai dar continuidade, então, estamos quase chegando ao final da unidade 3, galera. É isso mesmo, bem próximos aí da nossa revisão, aula de revisão geral, tá bom? E aí, para aqueles, né, que estão um pouco desavisados aí, a gente vai ter a recuperação também. Mas calma o teu coração, vai dar tudo certo, tá bom? Vamos seguindo aqui pro nosso conteúdo, que vai dar tudo certo. E o que a gente tem para a aula de hoje? Vamos dar uma olhada no material? Então essa é a nossa aula 52.1, tá? Nós vamos falar sobre células-tronco, pesquisas que envolvem essas células-tronco. E hoje, nesta aula, a gente vai diferenciar o que é, onde a gente pode encontrar, se existe mais de uma, como é que é isso, em que elas estão sendo utilizadas, tá bom? Existem muitas discussões, mas a gente vai bem devagarzinho aqui, conversando, dialogando sobre essas informações, essas células tão importantes para o nosso organismo, tá? E que, obviamente, como a ciência, que é algo que não para, todo o tempo evoluindo, né? E essa parte da engenharia e genética e afins, ela tem se aprofundado muito, tem conseguido muitas conquistas exitosas, graças a Deus. E aí tem realmente servido muito para combater doenças assim tão difíceis, tá? Mas que estão sendo aí estudadas, pesquisadas com afinco. Vamos dar uma olhada? Então, qual é a nossa habilidade da aula de hoje? Entender a morfofisiologia dos tecidos animais, compreender as suas interrelações. Perfeitamente. Então, as células-tronco, o que seriam essas células-tronco? Quando a gente fala assim, a gente sabe que célula é a unidade morfofisiológica de todos os organismos vivos, correto? Então, todo ser vivo vai ter célula. Isso que a gente já sabe. E existem regiões do nosso corpo que vão ter essas células, né? Que são foco de estudo, porque são células com características e qualidades muito importantes para dar continuidade daquilo que vai constituir esse ser. A gente pode, lembrar que existem os seres unicelulares, tá bom? Que bom aí tá dentro do reino Monera, né? Ou domínio bactéria. E aí nós vamos ter os eucariontes todos, seres com muitas células, né? Os multicelulares, tá? Então as células diferenciadas, células animais, células vegetais. Ok, a gente lembrou de tudo isso. Então a gente está lembrando, está focando essa questão. E que todos esses seres vivos, então, vão passar por um desenvolvimento. Lembra que a gente falou sobre o desenvolvimento embrionário, não foi isso? As fases ali de segmentação após a fecundação, segmentação, a gastrulação, neurulação, para você poder ter o desenvolvimento de um embrião completo, né? Um feto, um ser vivo ali, para dar continuidade à vida. Lembram de tudo isso, não é isso? Então, vamos continuar aqui para a gente poder focar agora nessas células chamadas células-tronco, que vão dar suporte, então, né? Quando a gente fala de tronco, dá suporte a outras estruturas, tá? Ok. Então, essas células-tronco tratam-se de um tipo muito específico de células que são capazes de dar origem a outras células. Ô, professora, não é divisão? Calma. Você tem que prestar atenção agora, tá? No passo a passo dessa aula para você não se confundir mais. Então, a gente sabe que as células têm essa capacidade, né? Tem material genético, então elas têm capacidade de se duplicarem, sofrerem a divisão celular, não é isso? Mas vocês vão ver algo bem específico dessas células, tá bom? E aonde nós podemos encontrá-las e por que elas são chamadas dessa forma. Vamos lá. Então, elas vão dar origem a várias outras células, desempenhando um importantíssimo papel na reposição celular e regeneração tecidual. Galera, eu quero que você frise isso aí, tá bom? No seu materialzinho aí.
Aqui. Então, elas vão ser fundamentais para a reposição de células e regeneração tecidual. Ou seja, eu tenho uma célula X que tem essa capacidade de se dividir e, pelo fato de ela conseguir se transformar em uma outra célula que vai desempenhar uma função diferente, tá? Ela também vai permitir a regeneração tecidual. Gente, olha quão importante é o estudo dessas células-tronco. Devido a esse fato de elas terem essa adaptabilidade de se regenerar tecidos. Lembra que a gente falou que vários tecidos, tecido muscular, tecido nervoso, tecido epitelial, tecido conjuntivo, não foi? Então, essas células têm essa capacidade de se transformar em células desses tecidos. E aonde, em que momento que a gente pode usufruir dessas células para que a gente consiga fazer esse processo de regeneração se você, por acaso, teve uma perda de um desses tecidos, tá? Ou foi alterado uma célula desses tecidos, foi destruída por uma enfermidade, uma doença, não sei, tá? Então, como que a gente pode fazer uso delas? Se liga na aula, vamos lá. Para uma célula ser considerada célula-tronco, ela deve ser obrigatoriamente, tá? Ela deve obrigatoriamente, apresentar essas duas características que estão grifadas. A divisão contínua, ela não pode parar de se dividir. E a sua capacidade de diferenciação. Então, são as duas características básicas das células-tronco. Elas estão todo o tempo sofrendo divisões celulares. Ok? E também vão ter essa capacidade aí de se diferenciar em outras células. Só que a gente vai ver ao longo da aula que existem algumas limitações, tá? Por isso elas vão receber nomes distintos, certo? Vamos focar aí. Então, essa divisão contínua, como é que ocorre isso, né? A capacidade dessa divisão contínua ou autorreplicação é o quê? A capacidade que essas células têm de se multiplicar, dando origem, né, ou gerando células iguais a si. E aí a gente tem aqui, ó, um recipiente que é utilizado muito em laboratório, tá? Que vai aglomerar, vamos dizer assim, essas células troncos que foram retiradas de alguma região do nosso organismo. E aí, por essa capacidade de se multiplicar rapidamente, elas podem dar origem ao neurônio, podem dar origem a uma célula sanguínea, no caso, a hemácia, pode dar origem a uma célula do fígado, no caso, os hepatócitos, e também podem originar as células cardíacas, tá bom? Então, essa característica eu não posso esquecer, ela está todo o tempo se dividindo, por isso elas são utilizadas, podem ser manipuladas em laboratório, tá? E aí elas também vão ter essa capacidade aí de se diferenciar. Só que elas têm que serem coletadas especificamente de regiões e no momento certo, tá bom? Vamos lá. Já o potencial de diferenciação significa esse potencial que as células têm de, em condições específicas, poder dar origem ou se transformar em outro tipo de tecido de células, com suas formas e funções específicas, tá bom? Então, elas vão passar por esse momento em que elas vão se transformar, se modificar, alterar sua conformação. Lembram que a gente tem, para cada tipo de tecido presente no corpo humano, eu tenho um formato? Por quê? Que elas vão compor, esse tecido vai compor um órgão que vai estar relacionado a um sistema. Cada sistema tem uma função dentro do teu organismo. Então, essas células, chamadas células-tronco, vão poder se diferenciar e migrar para cada uma dessas, né, dar origem a cada uma dessas células, desses respectivos tecidos que nós mencionamos, tá? Vamos seguindo. Com relação aos tipos de células-tronco, é possível defini-las, né,
dividi-las em dois grupos. As células tronco embrionárias, deixa eu grifar aqui, já está destacado, mas não tem problema. E as células tronco não embrionárias. Observando essa imagem detalhadamente, a gente tem aqui, ó, o zigoto. O que é o zigoto mesmo, galera? Lembram que a gente falou sobre fecundação? Lembram, né? E o que é a fecundação, prof? É o encontro dos gametas, não é isso? Onde se dá esse encontro desses gametas? Ou seja, do espermatozoide e do óvulo. Vou colocar aqui, ó. Espermatozoide e eu vou colocar o ovócito secundário, que a gente sabe que é o óvulo, tá bom? Onde ocorre isso? Nas tubas uterinas, não é isso? A gente já viu tudo isso, então a gente vai só somando as informações, tá? Quando ocorre essa fecundação lá nas tubas uterinas, eu tenho a formação da célula ovo ou zigoto. E aí dá o início ao desenvolvimento, então, desse novo ser. E aí você tem várias etapas. A fase de segmentação, né, onde você vai ter várias divisões, a mórula, a blástula, lembram disso? E aí você tem a continuidade, a gástrula, a neurula, tá bom? Para poder chegar no indivíduo ali mais desenvolvido. Só que olha o detalhe aqui. No quinto dia em que ocorreu essa fecundação, você tem as células embrionárias, células tronco embrionárias, ou seja, a base ali, tá bom? Após, você vai ter a origem, né, dessa diferenciação aí, formando as células não embrionárias. Não embrionárias, aí vai formar as células do cordão umbilical, do cérebro, os músculos, sangue, fígado, tecido adiposo, a pele, coração e lá vai um monte de estruturas presentes no nosso corpo, tá bom? Então a gente tem dois grupos de células, células tronco embrionárias e as células não embrionárias ou células adultas, certo? Depois da fecundação até o quinto dia, eu tenho então as células, né, chamadas células embrionárias. Depois elas vão se diferenciar, modificando tanto que vão constituir as células aí adultas, tá? Formando várias outras estruturas aí que nós mencionamos. Tudo bem até aí? Vamos continuar? Vamos lá. Ambos os grupos possuem sua importância e particularidades, sendo que compartilham as mesmas características. Quais são? Diferenciação e multiplicação. Perfeitamente, tá? Então, elas duas mantêm as mesmas características. Por quê? Para ser considerada uma célula-tronco, tem que manter essa capacidade de se dividir continuamente e também de se diferenciarem ao longo dessas divisões, formando aí diferentes tipos de células em cada tecido que vai compor cada sistema do nosso organismo. Tudo bem até aí, galera? Ok? Vamos seguindo. Então, essas células tronco não embrionárias. Agora vai prestando bastante atenção aqui. As células tronco não embrionárias, também conhecidas como células tronco adultas, estão presentes em pequenas quantidades no nosso organismo, dispersas nos diferentes tecidos. Então, ao contrário das embrionárias, elas estão em menor quantidade, tá bom? Então, aí a gente tem as células do tecido nervoso, né? E as células da córnea, dentada, polpa dentária, do sangue, de tecido adiposo, a medula óssea, enfim, os nossos músculos, certo? Todas essas regiões do nosso corpo, que vão ser constituídas por tecidos diferentes do nosso organismo, você vai ter as células não embrionárias, porque elas já se diferenciaram, né, numa velocidade dessas divisões que foram acontecendo, chegando aí a serem, receberem uma configuração que vai, então, colocá-las ou agrupá-las em um tipo de tecido, tá bom? Então, aí a gente tem as células
não embrionárias. Vamos lá, seguindo. São categorizadas, então, como células multipotentes. Grifa isso aí também. Então, as células tronco não embrionárias são categorizadas como células multipotentes. O que isso quer dizer? Que embora exista, que elas, apesar de se transformarem em várias outras células, existem algumas limitações, algumas restrições, ou seja, elas se diferenciam bastante. Estão se dividindo e estão se diferenciando. Porém, há situações em que elas não conseguem se transformar ou se modificarem para aquilo ali. O que seria isso? Vamos dar uma olhada no nosso material. Então, elas vão ter essa restrição, tá? E aí essas células embrionárias, não embrionárias ou células adultas, não têm a capacidade de se transformar, dar origem a determinados grupos de células, né? E aí a gente vai lembrar de um aglomerado de células bem específicas dentro do nosso sistema em relação ao desenvolvimento humano, tá? Que a gente vai verificar. Então, presta atenção. Células adultas ou não embrionárias têm as mesmas características das embrionárias, se dividem, se multiplicam rapidamente, continuamente, vão se diferenciando, mas elas vão chegar a determinado momento que elas não conseguem se diferenciar como as embrionárias, tá? Elas podem formar várias células de outros tecidos, ok? Mas vai ter algumas restrições. E aí elas são chamadas de células multipotentes. Vamos dar uma olhada? Os exemplos clássicos desse tipo celular são chamados de células epiteliais da medula óssea, entre outros, né? Então aqui a gente tem, tá? As nossas... Aqui a gente tem um osso, né, galera? Ok. E aí a gente lembra que a gente falou aí sobre tecido ósseo, e a gente tem uma medula amarela e a gente tem a medula óssea vermelha. Perfeito? E ela está justamente nessa região aqui, que é a epífise, né? Que são as regiões mais dilatadas aí da estrutura óssea. Nesse conjunto aqui de células, nós vamos ter a célula mãe ou a célula embrionária, né? A célula aí multipotente, tá? E o que acontece? Ou essa célula mãe, ela dá origem às células mieloides, ou elas vão formar as células linfóides. O que isso quer dizer, professora? Essas células mieloides, originadas a partir da célula mãe, que é a célula multipotente, ou seja, não embrionária, tá? Presente ali na medula óssea vermelha, ela vai formar ou o neutrófilo, ou vai formar as plaquetas, ou vai formar as hemácias, ou seja, vão constituir o tecido hematopoético. Lembram? Ou elas vão então se diferenciar e vão formar as células linfóides que aí vão dar origem. Lembra que a gente falou, o professor Silvinho ali, falando sobre esse tecido? Que é um tecido especial do tecido conjuntivo, onde você vai ter a produção, tecido sanguíneo, o próprio sangue com as suas estruturas, né? Plasma e os elementos figurados, e você vai ter a linfa, tá bom? Então esse sistema linfático que vai originar esses linfócitos ali, tá? Que são originados pelas células linfóides, tá bom? Tudo bem? Então, ou essas células que estão ali começando a sua diferenciação vão formar essas mieloides ou as linfóides. E aí você vai ter um grupo de células distintas, tá bom? Vamos seguindo? Assim, esse tipo de células tronco desempenha importante papel na regeneração tecidual, justamente porque ela vai, então, formar tecidos diferentes. Vai ter unidades celulares distintas que vão compor órgãos específicos dentro dos sistemas, que vão desempenhar as funções aí para nos manter, tá, ativos, funcionando habilmente aí. Certinho? Ok. As células tronco embrionárias. Essas células tronco embrionárias são células oriundas de etapas bastante iniciais do desenvolvimento fetal. Lembram que após a fecundação,
Até o 5º dia eu tenho como pegar essas células embrionárias, tá bom? E elas são as células mais iniciais, que estão iniciando o seu processo de desenvolvimento, tá bom? Seguindo depois da fecundação, célula ovo-zigoto, não é isso? Aí você tem elas se dividindo, formando a mórula, e aí você tem a formação do blastocisto, né, da blástula ali, que vai dar início aí às cavidades. Lembram disso? Então, até ali você tem então, essas células, né, até o 5º dia, você tem essas células embrionárias, tá? E, ao contrário das não embrionárias ou adultas, você tem ela se diferenciando bastante, e aí não tem restrição em relação a isso, tá bom? Só as células adultas. Vamos lá. Aí a gente tem aqui, ó, deixa eu focar aqui na imagem, né? O óvulo fertilizado, fecundado, né? O embrião, que é as divisões que vão acontecer inúmeras, tá? Até formar o blastocisto, que vai começar aí, então, a iniciar uma outra fase do desenvolvimento, que é a questão da gastrulação, tá bom? Olha que interessante. Quando a gente fala de células tronco embrionárias, a gente usa o nomezinho aqui, ó, células pluripotentes. Quando a gente estava falando das células adultas, nós falamos delas como células multipotentes. Por quê? Elas podem se diferenciar? Podem. Elas mantêm a divisão celular? Mantêm, ininterruptamente. Porém, elas têm algumas restrições, que elas não vão formar algumas partes aí do nosso estágio de desenvolvimento, tá? Então, essas células aqui, não, elas vão, então, dar bastante, né? São células oriundas das etapas bastante iniciais, então, desse desenvolvimento humano. E aí você consegue ter um leque de células sendo formadas a partir dessas células pluripotentes, células embrionárias, tá? Multipotentes está relacionado às células tronco, sim, mas as células tronco adultas, não embrionárias. Vamos lá? Continuando. Mais especificamente, após a fecundação, ocorrem eventos de divisão celular visando o aumento do número dessas células. O que acontece aí? Mitose acontecendo, e aí formando todos esses estágios da mórula, né, e da blástula, que vai ser o final aí da fase de segmentação. E aí se dá início à gastrulação, com a terminação na gástrula, quase não sai. E aí você vai ter a terceira fase do desenvolvimento, que é a neurulação, tá? Para dar realmente origem aí ao sistema nervoso, através do tubo neural, e aí por aí vai. Você lembra delas, né? Ok? Vamos dar sequência. Então, essas inúmeras divisões vão estar acontecendo, e aí essas células pluripotentes, que são as células embrionárias, podem se transformar nos neurônios, nos músculos, células do sangue, e aí uma infinidade, né, de outras células que vão constituir tecidos diferentes aí no nosso organismo. Elas têm alta capacidade de diferenciação, podendo dar origem a quase todos os tipos celulares no organismo. Não obstante essa capacidade, não vai ser plena, né? Ok? Pode continuar. Pode continuar ali. Isto ocorre porque existem estruturas específicas que elas não vão conseguir formar, como os anexos embrionários. Por essa razão, são chamadas de células pluripotentes. Ai, tá que a pessoa fez equívoco aqui, tá bom, galera? Se ligou, né? Então, olha aqui. Existem os dois grupos de células, né? As células embrionárias e as células não embrionárias, que são as células adultas. As células embrionárias, que é o que a gente está acabando de ver aqui, são chamadas de pluripotentes. As células não embrionárias são as multipotentes, tá bom? Aí aqui a gente vai ter a restriçãozinha, então, aí de limitação, que elas não vão dar origem às células dos anexos embrionários. Lembram? O saco vitelínico, o allantoide, o corion, tá bom?
Então, elas não conseguem se diferenciar, então, especificamente nesses anexos embrionários, tá? Dá continuidade. Acontece. Então, alguns exemplos dessas células pluripotentes aqui, ó. Lá em cima dessa imagem, você tem aqui, ó, um ovo que foi fertilizado em vivo, né? Aí você tem a célula totipotente, você tem as várias divisões aqui, até chegar nas células pluripotentes, que são as células embrionárias, que vão se diferenciando em cada uma dessas células, com exceção, tá? A questão dos anexos embrionários aí, ok? Vamos continuar? Exemplos. Ou exemplo, uma outra forma em que essas células-tronco podem se apresentar são as células totipotentes que a gente mostrou ali na imagem. Assim, essas sim podem gerar todo e qualquer tipo de tecido que compõe o organismo, inclusive a porção fetal da placenta, ou seja, vai formar ali os anexos embrionários que estão ali, né, dentro da nossa região placentária, tá bom? Saco vitelínico, que é aquela região onde você vai ter os nutrientes para esse embrião, o alontóide, que é a região de comunicação aí com a placenta, né? E o coro, que vai abrigar tudo isso, protegendo, tá? Todo esse embrião até a finalização aí do seu desenvolvimento, tá bom? Então, esses anexos aí, infelizmente, não podem ser formados por essa região, mas, tá? Você vai ter essas divisões aí, essa separação dessas células não embrionárias e as células embrionárias multi, pluri e totipotentes. Vamos lá. E aí a gente tem as células aqui, ó, células totipotentes, certo? Essas células totipotentes são células que vão se iniciar antes da formação da mórula, que faz isso aqui, faz a segmentação, ocorreu a fecundação, lembram lá? Isso vai acontecer lá em vivo, né? Então, ocorreu a fecundação e aí você vai ter a divisão em celulares, chegando aqui nessa fase em que ela ainda não se transformou em mórula, aí você tem as células totipotentes. São as mais realmente poderosas aí, porque elas vão se transformando, se diferenciando, mantendo esse processo de divisão continuamente e vão se transformar em várias outras células do nosso organismo. São elas um foco muito importante aí para essa área da engenharia genética, né, do desenvolvimento dos embriões não só humanos, tá bom? Vamos dar continuidade? Justamente o fato de essas células tronco embrionárias terem potencial para gerar todos os tipos celulares e seus respectivos tecidos, de que nós estamos falando das células totipotentes, né? De um organismo formado é que se faz com que a medicina moderna desperte seu interesse nessa área. Então, eu tenho uma célula, tem um grupo de células originadas antes da formulação da mórula, tá? Antes da formulação da mórula, eu tenho essas células totipotentes e aí essas células conseguem se diferenciar em todas as outras células que nós temos no nosso corpo. Então, elas são foco da área da engenharia em que você vai utilizar essas células nesse estágio para que você consiga fazer as terapias gênicas, tá? Para recuperação de um determinado tecido que foi lesado, enfim. Então, você tem aí uma grande variedade e um grande alcance dentro do nosso organismo em relação a essa evolução, né, desse aprofundamento da engenharia genética. Tá bom? Vamos continuar? Isso ocorre porque o avanço das pesquisas mostra que as células-tronco podem ser uma saída para as doenças degenerativas e até mesmo para a perda de órgãos completos ou de suas funções decorrentes de acidentes ou de doenças deletérias. Infelizmente, galera, existem muitas situações, até mesmo a utilização de medicamentos
que podem ter essas ações deletérias, que podem danificar a questão dessas questões genéticas do nosso organismo e danificar essas transformações celulares que vão acontecendo nesse grupo de células, tá bom? Então aí entra-se esse estudo, o avanço das pesquisas dentro dessa área da terapia gênica, recombinações, enfim, para que a gente consiga dar suporte e realmente amenizar a situação dos danos que são provocados, né, por essas doenças ou ingestão de substâncias tóxicas que sejam, que danifiquem todo esse tipo aí, tá? Vamos lá. Células hematopoiéticas são células tronco de tecidos adultos presentes onde? Na medula óssea vermelha, tá? Capazes de originar células sanguíneas. Então a gente lembra das células mãe, lembram? Das células mãe não embrionárias que a gente falou que podem dar origem a células mieloides? Tá aqui agora, tá relacionado a esse tecido hematopoético. E a gente falou sobre o tecido hematopoético, né? Que vai dar origem ao sangue, né? A linfa, que é o extravasamento dos líquidos que saem dos vasos sanguíneos, lembram disso também? E aí essas estruturas, então, elas vão estar sendo produzidas, essas células vão estar se diferenciando, se dividindo, se diferenciando e aí formando essas unidades ou os elementos figurados do sangue, né? As plaquetas, as hemácias, tá? Os leucócitos, e a gente relembra que os leucócitos têm vários tipos, né? Basófilos, neutrófilos, enfim, mastócitos, né? Tá? Que vão estar ali sendo abarcados aí por esse sistema, né? Tá bom? Vamos continuar ali. Então, em relação às pesquisas que estão aí utilizando esse grupo de células totipotentes, multipotentes, né? Ou pluripotentes, ok? Lembrando, células embrionárias são a que a gente vai frisar aí como células pluripotentes, que tem algumas restriçõezinhas que não formam os anexos embrionários. Células multipotentes são aquelas adultas, células tronco, que não são embrionárias e adultas. E aí a gente vai ter as células totipotentes que estão ali no início antes de formar a mola, ou seja, antes de completar, né, um total avançado de células, através da divisão, você vai ter essas células totipotentes. Elas têm uma rápida diferenciação, pegam um leque muito grande, tá? Vamos seguindo ali. A importância do uso dessas células-tronco para a medicina. As células-tronco apresentam grande utilidade, pois podem ser utilizadas para substituir as células que estão doentes. Como é importante, galera, pensar que existe um grupo de pessoas, né, pesquisadores, que se dedicam muito tempo da sua vida com foco nesses tipos de células que vão resolver, né, ou que podem resolver muitos problemas de saúde que hoje, infelizmente ainda, né, acometem muitas populações em todos os lugares do mundo, tá? São doenças que são degenerativas, destruidoras de células. E aí você consegue, com as células-tronco, que sejam totipotentes, multipotentes, você consegue, então, recompor aquela célula, aquele conjunto de células que vão formar aquele tecido. E aí você tem realmente aquela regeneração tecidual que a gente falou lá no iniciozinho da aula. Quão importante tá vendo? O avanço dessa tecnologia, né, com as terapias, que você utiliza células em distintas fases do desenvolvimento. Por quê? Porque em determinadas fases do desenvolvimento você vai ter uma especificidade,
ou um processo de aceleração nessa diferenciação, tá bom? Quanto mais tempo demorar, o mais próximo chegar ao o organismo adulto de fato, aí essas células realmente elas vão perdendo essa capacidade, tá bom? Vamos lá. Ok, com essa técnica, conhecida como terapia celular eugênica, é possível tratar de diferentes doenças. Assim sendo, são fundamentais os estudos na área para que se conheça melhor o funcionamento dos diferentes tipos de células-tronco e em que doenças elas são mais eficientes. Então, de acordo com a doença, tá? O processo degenerativo que essa doença venha a desempenhar no organismo, eu vou especificamente selecionar um grupo de células-tronco. Células embrionárias, multipotentes, células multipotentes, totipotentes ou células pluripotentes. Então, de acordo com essa questão do que eu quero tratar com essa terapia, em que eu quero avançar, melhorar a qualidade do indivíduo, né? A qualidade de vida deste indivíduo que foi acometido por essa doença degenerativa, deletéria, tá bom? Que a gente vai estudar lá mais pra frente, né? Quando vocês estiverem aí passando aí desses níveis de estudo, tá bom? Segura aí, que a gente vai ver isso ainda. Transplantes de células-tronco adultas são feitas desde a década de 1950, olha só quanto tempo, né? Pela técnica de transplante da medula óssea. Essa técnica, consideravelmente eficiente, tem sido utilizada para tratar doenças que afetam o sistema hematopoético, ou seja, responsáveis pela produção das células sanguíneas. E não esqueça aqui que a gente tem aquela diferenciação das células-mãe, células mieloides, células linfóides, tá bom? Quando a gente fala hematopoético, está abarcando tudo isso aí. Células que vão dar origem aos linfócitos, células que vão dar origem às células sanguíneas, tá? Os elementos figurados do sangue, tá bom? Então aí, quando o avanço de toda essa tecnologia vai fazendo com que você faça essa seleção de tipos de células-tronco que você vai usar na sua pesquisa. Quem sabe eu esteja falando aqui com alguém que se encantou com essa área, né, da biotecnologia, e aí essa pessoa já está ali, ó, poxa vida, eu quero resolver essa situação aqui dessa enfermidade e aí eu vou me aprofundar. Então, nasce aí um pesquisador, um cientista aí, palmas para você, tá bom? Com o avanço de tudo isso aí. Vamos dar continuidade? Tratamento de doenças. Células-tronco do sangue, do cordão umbilical, são utilizadas no tratamento de 80 tipos diferentes de doenças, galera. Olha só. Como os linfomas, as leucemias, as falências medulares e metabólicas e as imunológicas, tá? Então, eu posso ter essas células do cordão umbilical, a gente lembra que o cordão umbilical está relacionado às células não embrionárias, tá bom? E aí, você tem essa utilização dessas células lá do cordão umbilical, 80%, né? 80 doenças você pode estar aí tratando, pesquisando, fundamentando a sua pesquisa para resolver esse problema aí. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Nas últimas décadas, mais de 20 mil pacientes foram tratados a partir de transplantes das células-tronco desse cordão umbilical. E aí existe uma legislação, deixa eu acelerar aqui, que é chamada de Lei da Biossegurança. Não existe uma legislação específica, mas essa Lei da Biossegurança 11.000, pode colocar, 11.105, de 24 de março de 2005, ela vai regulamentar a utilização dessas células, tá? Onde você vai utilizar células-tronco para pesquisas e terapias em relação às que foram produzidas com fertilização in vitro, tá bom? Porém, existem algumas restrições para o uso daquelas que não fazem parte da fertilização in vitro. Quais são essas restrições? Essas células têm que ser de embriões inviáveis, ou seja, embriões congelados há mais de 3 anos, tá? Ou depois que se completaram esses 3 anos, eles contatados a partir da data de congelamento.
Então, existem essas restrições aí em relação à utilização dessas células-tronco e essa lei vai regulamentar isso para tratar toda a questão de doenças de Parkinson e outras terapias que nós temos aí no desenvolvimento do foco da tecnologia avançada nessa questão da genética, utilizando as células-tronco, tá bom, galera? Olha aqui para mim. E a gente fica por aqui e eu te aguardo então para nossa próxima aula, dando continuidade aí, tá bom? Beijo grande no coração, tchau!